Quantos irão no Aviva Sacerdotes aqui? Deixa eu ver. Ótimo. Nós só iremos fazer 100 inscrições. Ok? Qual que é o objetivo de nós estarmos realizando o Aviva Sacerdotes? O nome já está dizendo, é para avivar o seu coração que é sacerdote. Fala para o seu vizinho, você é sacerdote. Não fuja disso. Senão vão te lançar na barriga do peixe. Fala para ele, Jonas fugiu, correu, escondeu, foi lançado na barriga do peixe. O peixe cuspiu ele na cidade de Nínive. E ele teve que pregar o evangelho. Fala para o seu vizinho, você vai ter que pregar o evangelho. Ah, eu não quero. Vai. É o propósito de Deus. E eu preparei uma mensagem exatamente com essa ênfase para despertar você. Porque nós temos pregado, é verdade, sobre a graça. Nós fomos alcançados pela graça de Deus, amém? E o homem na Bíblia que mais teve revelação da graça foi Paulo. Concorda comigo? Paulo, ele descortinou para nós, para a igreja, a revelação da graça. Nós somos salvos pela graça, pelo amor do Senhor. Éramos pecadores, não merecíamos o céu, porque os nossos pecados nos condenavam. Mas o Senhor nos amou e enviou o seu Filho para nos salvar. E aleluia! No entanto, porém, Paulo, ele fala que ele trabalhou mais do que todos. E olha que ele conhecia a graça. A tendência maligna e mentirosa, um sofisma que o diabo lança na vida dos irmãos é o seguinte: agora se é de graça, então não preciso fazer mais nada. É ou não é? Lógico, com relação à salvação, nada, absolutamente nada que você venha fazer vai acrescentar anos a mais na sua salvação. Não vai. Agora, nós cremos na doutrina dos vencedores. Fala para o seu vizinho, nós cremos na doutrina dos... Então, ou seja, tem crente derrotado e tem crente Qual time você quer estar? No time do São Paulo? Tem São Paulino aqui? Glória a Deus, São Paulo, graças a Deus, muitos anos não está na frente, agora está. Tem algum São Paulino? Só eu que sou São Paulino. Mano, você acha que é pecado torcer? Só falta essa agora. Eu já fui legalista. Antigamente eu achava que era pecado jogar bola. Quem foi dessa época aqui? E você pregou contra o futebol, contra a bola? Isso é coisa do capeta. Eu já preguei isso, infelizmente, hoje tenho vergonha, porque eu estava enganado. Então olha aqui para mim. Tem crente derrotado e tem crente? Paulo, hoje eu estava ministrando aqui, falando sobre a graça. Paulo tinha tanto entendimento da graça, que ele fala o seguinte: eu era o pior dos pecadores e ele me salvou. E Paulo ficou então aprisionado, totalmente tomado pelo amor de Cristo, porque Paulo sabia que ele não merecia o céu. Paulo era perseguidor da igreja e matava os crentes. Esse era o nível de perseguição que ele realizava e fazia. No entanto, ele foi achado pela graça. Amém? E Paulo evangelizou. Repita comigo: Paulo evangelizou. Paulo discipulou. Mais forte: Paulo abriu igrejas. Porque ele teve revelação da graça. Ele chega a escrever que ele não admitia em hipótese alguma que a graça que ele recebeu venha se tornar vã. Quando que a graça se torna vã? Quando eu não tenho entendimento, a razão pela qual Deus me salvou. Presta atenção, Deus te salvou, não foi apenas para você ficar sentado nessa cadeira e olhando para mim, ou para o pastor, não. Fala para o seu vizinho: Deus te salvou para você trabalhar.
Pastor, não quero trabalhar. Deus vai te incendiar, ou Ele vai pegar um ferrão espiritual, vai te cutucar, para você começar a trabalhar para o Senhor, e ser um sacerdote frutífero na casa dEle, no nome de Jesus, porque naquele dia você vai receber galardão, daquilo que você trabalhou, daquilo que você fez, das almas que você gerou para Ele. Eu quero gerar almas, mais filhos espirituais, e o meu alvo aqui em Caldas Novas é levantar pastores. Alguém quer ser pastor aqui? Então prepare, vai ser, no nome de Jesus. Pegue sua Bíblia, abra por favor em 1 Pedro capítulo 2 verso 9, deve estar no seu boletim aí. Eu faço questão às vezes de colocar todos os textos para você me seguir. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade. Repita assim comigo: povo de propriedade exclusiva. Fala forte essa palavra, exclusiva. Mais forte. De Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, eu oro por cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada adolescente, cada pessoa, cada criança que está aqui nesta noite, para que a tua palavra encontre guarida nesses corações e venha cumprir o propósito pelo qual ela vai ser lançada e ministrada nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto está dizendo claramente que uma vez que nós temos a experiência com o Senhor, uma vez que nós nascemos de novo, nós nos tornamos uma raça eleita. Fala para o seu vizinho: você é eleito. O que significa ser eleito? Escolhido. Fala para o seu vizinho: Ele te escolheu. Não fuja. Você é escolhido, escolhida para ser sacerdote na casa de Deus. Ele te escolheu. Pastor, quando que Ele te escolheu? Eu não coloquei no seu boletim, mas pegue, abre sua Bíblia, por favor, em Jeremias capítulo 1, verso 5. Jeremias 1, 5. Leia comigo lá. Antes que eu te formasse no ventre, você nem existia. Deus já tinha um plano de fazer de você um homem de Deus, de fazer de você a mulher de Deus nesta geração. Ele te escolheu. Eu te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei e te constituí o quê? Que é outro lado do ministério sacerdotal. Fala para o seu vizinho: você é profeta na sua casa, lá no seu trabalho, aonde você estiver. Você precisa vestir a identidade de homem de Deus e mulher de Deus. Ele te escolheu. Pastor, mas eu não sou perfeito. Foi esse argumento que usou Jeremias. Eu não sou bom para falar, eu sou muito novo, eu não dou conta. Deixa eu dizer algo: Deus não está preocupado, e nem Ele perguntou se você dá conta, não. Ele te escolheu, e Ele colocou dentro de você o Espírito Santo. Abra sua boca, deixa Ele te usar, que Ele vai usar você para salvar a sua família, o seu pai, a sua mãe, o seu amigo, quem está à sua volta. Mas você precisa posicionar para ser instrumento de salvação nessa geração. Deus nos chamou para sermos sacerdotes avivados, cheio do Espírito Santo. E se porventura você tem estado apagado, o diabo tem conseguido te paralisar. Não deixe mais. Erga a sua cabeça, levante-se e comece a ministrar a palavra que Deus colocou no seu coração. Você que liderava e não está mais liderando, levante-se, esqueça o que ficou para trás, recomece, porque Deus te escolheu. Você foi escolhido, escolhida por Deus. Qual foi a base que Ele usou para te escolher? Não sei, porque eu não sei qual a base que Ele me escolheu, não. Mas eu tenho uma desconfiança.
Ele viu o seu coração. O seu coração é bom. O seu coração é amoroso. Você ama a Deus. Você ama a obra de Deus. Se estão falando o contrário, é mentira do diabo. Deus te escolheu porque Ele sabe que você é apaixonado pela obra de Deus. Você é apaixonada pela obra de Deus. Ele sabe que o seu coração fica incendiado. Você deseja trabalhar e algo fica te impulsionando, te levando a desejar mais de Deus. Essa semana mesmo eu atendi um irmão que ele é apaixonado por Deus e ele quer trabalhar para Deus. E ele estava me contando que Deus tem tomado ele, e de repente ele está no meio do mato, ele começa a pregar pelas árvores. Aí ele anda de novo, e está no meio do mato, e parece uma vaca, ele prega para a vaca, e a vaca ajoelha na frente dele. Eu achei, ouvindo ele, eu falei, Deus, é isso que eu quero. Eu não quero ficar empurrando as pessoas para trabalhar. Eu quero gente tão motivado, tão cheio de Deus, que eu tenho que segurar ele, que ele está trabalhando tanto para Deus, que às vezes não está nem tendo tempo para a família dele. Aí eu vou equilibrar. Duro é você estar com a boiada e você tem que empurrar. Vamos. Sabe o que é bom? É quando você encontra homens e mulheres apaixonados. Eles nem perguntam o que tem que fazer, eles já começam a fazer sem você mandar. Porque eles entenderam que são profetas, são sacerdotes e querem fazer o melhor para a obra de Deus. Deus vai avivar você nesses dias e vai te usar como instrumento. Não espere o pastor te convocar. O pastor de todas as ovelhas do mundo já te convocou. Deus te escolheu. Não precisa eu te escolher, entenda o que eu estou dizendo. Não precisa, você já é escolhido por Deus. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. Nós somos eleitos desde o início. E nós fomos eleitos para quê? Segundo, para ser sacerdócio. Você foi escolhido para ser o quê? Repita assim comigo. Eu fui escolhido. Não foi só o pastor Wendel. Não é só o pastor Luísio. Não é só o pastor Naô. Não é só o pastor fulano. Todos foram escolhidos para ser sacerdote. Mas o que nós aprendemos, lamentavelmente, infelizmente, é que atrapalha os irmãos a avançarem. É que existe o pastor, título clerical. Não, deixa eu dizer algo. Título, na verdade, para Deus não tem importância e valor nenhum. O que tem a importância é a função, é o que você exerce com encargo. Eu posso ter o título de pastor, mas não ter encargo, não ter paixão, não ter amor. Deus está interessado na função pastoral que você foi escolhido para ser. Você, líder de célula, é o verdadeiro pastor lá na célula. E quando você tem um coração com encargo, com amor, Deus está vendo e você vai receber o galardão devido. Você é sacerdote. Nós somos escolhidos para ser sacerdote antes da fundação do mundo. E o que é o sacerdote? É um representante de Deus diante dos homens. Uma posição maravilhosa. Fala para o seu vizinho, você representa Deus diante dos homens. E Ele fez de nós uma nação eleita. Presta atenção, eu já falei isso aqui e vou dizer de novo. Para Deus não existe raça brasileira, raça alemã, raça inglesa, negro. Não. Para Deus só tem duas raças. Repita assim, para Deus só tem duas raças. A que é dele e a que é do diabo. Qual raça você pertence? Aqueles que pertencem ao outro reino, nasceu somente de Adão. Mas agora, nós nos tornamos filhos, e a Bíblia fala que nós nos tornamos espírito vivificante. Abra 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. Carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler junto, 1, 2, 3. Pois assim está escrito: o primeiro homem foi feito o quê? Alma vivente. Todo ser humano que nasce hoje, ele é só alma
Mas aquele que nasce de novo, o que ele torna? O último Adão, porém, quem é o último Adão? Jesus. Agora, nós somos de uma raça diferente lá do mundo. Qual que é a diferença? Que nós nascemos no Espírito. O nosso Espírito que estava morto foi vivificado pelo Espírito de Deus que entrou dentro de nós, e agora Ele mora dentro de nós. Antes nós éramos de outra raça, antes nós estávamos no outro mundo, e agora fomos transportados para o reino da sua luz. Nós somos Espírito vivificante, ou seja, nós somos seres espirituais. Você não é desse mundo, meu irmão, minha irmã. Como os pregadores falam, nós estamos aqui apenas de passagem. Nós somos seres espirituais vindo da parte de Deus. Todo aquele que nasceu de novo. Amém? Quarto, o texto está falando que nós somos eleitos, nós somos uma raça eleita, somos sacerdote real de propriedade exclusiva. Eu gosto dessa frase. Preste atenção. Quando nós nos tornamos propriedade exclusiva, nós nos tornamos pertencente a um dono exclusivo. Você agora é de Deus. Propriedade exclusiva. Só Deus tem agora autoridade para te usar. E Deus quer fazer de você um instrumento dele. Esse violão que nós compramos aqui, lembra disso? Nós compramos esse violão do irmão Alain, que está ali. Antes ele era de quem? E ele não deixava a gente tocar. Era dele. Aí nós compramos. E agora nós não deixamos ele tocar, é nosso. Aplauda o Senhor. Agora é da igreja. Propriedade exclusiva de Deus. Você entendeu o que aconteceu? Você se tornou propriedade dele, para uso dele. Então fala para os seus, então não resiste o dono. Ele quer te usar, mas você fica resistindo. Você fica colocando barreiras, você fica colocando resistência. Ah, eu fui decepcionado com a liderança. Pois é, eu sou todo dia. Todo dia eu fico descobrindo algumas coisas. Mas aí eu foco em Cristo, falo, não foi o homem que me chamou, eu não sirvo homens, eu sirvo a Deus. Não vou parar de pregar, não vou parar de exercer o meu sacerdócio, não vou parar de exercer a liderança que o Senhor me chamou, não vou parar de ser instrumento dele. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade de Deus, e Ele deseja, Ele almeja te usar como instrumento dele, lá na sua casa, no seu trabalho, na escola, onde você estiver. Deixa Deus te usar. Fala para o seu vizinho, deixa Deus te usar, meu irmão. Não resista. Amém? O Senhor nos escolheu para este propósito, e eu quero falar sobre 3 objetivos do sacerdote. É um texto que talvez você nunca leu, que eu estava atentando para ele. Está lá em 2 Reis. Pegue sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 17, versículo 25 a seguir. Diz assim: a princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Assíria: as gentes que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria, não sabe a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes. Repita-se comigo: o rei mandou levar
o sacerdote. Que ele vá e lá habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Olha aqui para mim. Essa cena aqui é uma cena que nós devemos prestar atenção. A Bíblia está dizendo que o rei da Síria levou um povo lá para Jerusalém, que virou Samaria. E esse povo que ele levou ali cativo, para o meio do povo de Deus, eles não sabiam servir a Deus. Repita assim comigo: esse povo não sabia servir a Deus. E o que o rei então descobre? Que o sacerdote foi chamado para ensinar o povo a servir a Deus. Preste bem atenção. No Antigo Testamento existiam duas figuras importantíssimas: o sacerdote e o profeta. Repita assim comigo: no Antigo Testamento existiam duas figuras importantes na obra de Deus: o sacerdote e o profeta. Quem era o sacerdote? O sacerdote era aquele que estava diante de Deus para levar as causas dos homens. O sacerdote levava então os pecados dos homens diante de Deus para eles serem remidos, perdoados. E qual que era o papel do profeta? O profeta estava diante de Deus, ouvia Deus e trazia a palavra de Deus para o homem. São dois ministérios no Antigo Testamento. Mas eu acredito, e tem base bíblica para isso, que na verdade a ideia de Deus era ter somente o sacerdote. O profeta foi levantado porque o sacerdote não estava fazendo o seu papel direito, ele não estava cumprindo o seu objetivo pelo qual ele foi levantado, e Deus então levanta a figura do profeta. E eu acredito que o sacerdote e o profeta é na verdade os dois lados da mesma moeda. Quem estava lá nos jovens viu o pastor Reinhard Ritter, que é o nosso profeta, amém? Agora eu te faço a pergunta: por que só ele é profeta? Porque ele entendeu, ele posicionou. E o diabo põe na sua cabeça que você não é, você é também. Nós somos chamados para ser sacerdote e profeta nessa geração. O sacerdócio nosso, ele é completo. Nós somos usados para levar a causa dos homens diante de Deus, interceder por eles, orar por eles, para que eles sejam salvos. Preste atenção, eu creio muito nisso, está mais claro ainda na minha mente, no meu coração. As pessoas não vão ser salvas se você não pregar, se você não exercer a função de sacerdote. Qual que é a prova disso? Vou te falar: você está aqui porque alguém pregou para você. Ele foi sacerdote e foi profeta na sua vida. Ele levou os seus problemas diante de Deus, ele orou por você. Ainda mais aqui na videira, que a gente faz jejum de 21 dias, 40 dias, escreve o nome da pessoa ainda, e ora, até a orelha bater palma. A gente não para de orar, a gente acredita e prega, até a pessoa converter e se tornar um filho de Deus. Você foi chamado para isso, para exercer o ministério de sacerdote e profeta. Fala para o seu vizinho: você é sacerdote, você é profeta. Exerça essa função. Não deixe o inimigo te empatar, te impedir. Não aceite mais isso. Posicione-se lá na sua família. Levanta como sacerdote para a salvação. Comece a orar por eles. Comece a colocar a causa deles diante de Deus. Apresenta eles diante de Deus. Deus escuta o sacerdote, e Deus tem palavra também para ministrar na sua vida como profeta, para você levar lá para a sua família, para os seus amigos, para quem está à sua volta. Você é profeta de Deus, você é sacerdote de Deus. Ele te escolheu, Ele te escolheu. E o interessante é que nesse texto,
porque o povo não sabia servir a Deus, o que Deus permitiu que acontecesse com eles? Verso 25, o que aconteceu? Foi lançado o quê? Leões, irmãos. Deus permitiu que entrassem na vida do povo leões. E o que esses leões estavam fazendo? Matando o povo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta importante. Você já assistiu na televisão como que uma caça, ele pega uma presa? Leão, onça, já assistiu? Qual que é a presa que ele pega? É a que é a mais forte, mais grande da manada. Ele vai no mais frágil. O leão fica à espreita. E ele percebe no meio ali daqueles animais, talvez a maioria deles pega os filhotes. Repita comigo, pega o filhote. Nós somos uma igreja que cremos na visão das crianças. O diabo tem destruído a vida das crianças desde pequeno. Eu estava lá no encontro de criança com a minha esposa e as irmãs, e vendo as crianças sendo salvas pelo poder de Deus. O leão maligno não vai tocar nelas, porque Deus está levantando irmãs e irmãos com encargo no coração, para impedir que o leão maligno, que os demônios malignos desse mundo tome o coração das crianças. E nós somos chamados para ensiná-las desde pequeno a temer a Deus, a amar a Deus, a servir a Deus de todo o coração, e elas vão crescer temente a Deus. E o diabo, que aqui é símbolo do leão, não vai devorar a vida delas, porque o diabo ataca as crianças. Concorda comigo? Ataca adulto também? Também. Mas o verdadeiro leão nós servimos, é o leão da tribo de Judá. O máximo que o diabo é um leão desdentado, porque nós vamos destruí-lo pelo poder de Deus que está em nós. Não vamos aceitar as obras do diabo na nossa família, na nossa casa, aonde estivermos, porque nós temos a autoridade de sacerdote, de profeta, de homem de Deus, e nós somos chamados para destruir as obras do diabo em todos os lugares. Você é sacerdote de Deus. Aplauda o Senhor, Ele te escolheu. Levante-se, posicione. Não vamos deixar os demônios destruir as famílias. Quantas famílias estão sendo destruídas? Às vezes é o vizinho, quem está na sua volta, e nós às vezes olhamos, porque perdemos o encargo, nós não entramos na vida das pessoas. Deixa eu dizer algo, entra, você tem autoridade para entrar, no nome de Jesus, e expulsar toda maldição, tudo aquilo que está destruindo o casamento, os filhos do seu amigo, de um parente seu, de uma família sua. Ore, você sacerdote, talvez você perdeu o amor, talvez você já perdeu o encargo. Nesta noite o Senhor vai reacender novamente o encargo, o amor. Sabe, essas pessoas não têm esperança lá no mundo. Deus decidiu e escolheu você. Entenda o que eu estou dizendo. Ele quer usar você. Ele escolheu você. Ele espera você exercer a autoridade de sacerdote, de ministro de Deus, de profeta de Deus. Não deixe o diabo colocar medo. Esse sacerdote não teve medo. O rei mandou o sacerdote lá no meio onde estavam os leões, e ele foi, obedeceu. E a Bíblia não conta que ele foi comido por leão. Na verdade, quando ele chegou lá, o trabalho, a obra do leão foi cessada. Aonde você chega, você carrega a autoridade do verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá. E se o diabo estava destruindo aquela vida, você é usado para chegar lá e falar: pare, chega, eu não aceito mais.
sai daqui, Satanás, no nome de Jesus. E ele bate em retirada, porque ele não suporta a autoridade de Deus que está na sua vida. Por isso que você está aqui. Tempos atrás eu estava no aniversário do irmão aqui da nossa igreja, e ele contando o testemunho. Ele estava desesperado e pensando até a dar cabo da sua vida, e lembrou do irmão dele que é autoridade, sacerdote, que é um pastor. Ele foi lá na casa dele, orou por ele, e ele naquele dia teve uma experiência com Deus, e os demônios que estavam atormentando ele saíram, foram embora e nunca mais voltaram. Você é chamado para isso. Exerça o sacerdócio real, o profeta, a autoridade que Deus te deu. É a única forma de nós conquistarmos essa cidade. Nós temos orado. Esses dias nós estávamos tendo reunião, e o Pablo estava dizendo que ele tem células grandes, mas está faltando sacerdote. Pastor, eu tenho célula de 20 pessoas, 15, mas não tem sacerdote, não tem líder. E nós vamos levantar um clamor aqui. Deus vai levantar você novamente. Você que fez o cursão, o CTL, estava liderando, está parado. Deixa eu dizer algo. Você está sendo, com todo amor e carinho, o diabo está prejudicando a obra e usando você para ter prejuízo. Não, eu quero te usar, te sugar todinho na obra de Deus. João falou que o ministério dele era ser consumido na obra. Não tem nada melhor do que ser consumido na obra de Deus. É melhor do que ser consumido lá no mundo, nas coisas do mundo. Não tem propósito nisso. Mas ser consumido na obra de Deus é a melhor coisa que tem. Fala para o seu vizinho: o pastor quer te consumir. É Jesus que quer te consumir na obra. Quantos querem ser usados aqui, se posicionar? Aplauda o Senhor Jesus, Ele quer te levantar. Você é escolhido por Deus para ser esse sacerdote que vai expulsar os demônios da vida das pessoas. E o interessante, no verso 27, Deus então levanta o sacerdote, o rei da Síria, e manda colocar lá no meio, para os leões pararem de comer as pessoas, e fala para ele habitar no meio do povo. Agora presta atenção, esse povo, eles não temiam a Deus e não conhecia a obra de Deus. O que acontece muitas vezes no nosso meio? A gente converte e para de ter amizade com os nossos amigos, é ou não é? Não foi assim que aconteceu com a gente? Você converteu e você parou de ter ligação com o mundo lá, e agora você não tem amizade com o ímpio. A sua amizade é só com o crente. Você vai pegar para quente para quê? Já está salvo. Olha qual que foi a estratégia de Jesus para salvar a humanidade. Pegue a sua Bíblia, abra em Lucas, capítulo 7, verso 34. Eu sou acusado igual Jesus. Veio o Filho do Homem. Quem que é o Filho do Homem aqui? O que Jesus gostava de fazer, irmão? Comer e beber. Quem gosta aqui de comer? E beber? Não, beber é do capeta. E dizeis, eis aí um glutão. Não, e olha o que Jesus bebia, irmão. Suco de uva. Não é isso que alguns querem argumentar e querem provar que Jesus não bebia vinho? Vai ter que rasgar então esse capítulo aí, jogar bem longe. O que ele bebia? Vinho. Fala para o seu vizinho: vinho é de Deus. Amém. Me convida lá na sua casa para tomar um vinhozinho, tá? Com a picanha de 2 dedos de gordura assim, uma barriguinha de porco. Quem gosta? Eu estou aberto a convite. Jesus, ele foi habitar lá, bebia com eles,
E olha o que os religiosos chamavam ele: amigo de... Presta atenção, o padrão de Deus para nós está lá no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos... Está lá no Antigo Testamento. Esse é o padrão, eu acredito que esse é o padrão. Só que Jesus vem e ele não vai para prédio de igreja, ele não vai no meio dos religiosos, ele vai atrás de quem está precisando ser sarado e curado. Você sabe na sua família quem está precisando ser curado, você sabe na sua família quem está precisando de uma palavra de Deus. Não fuja, não fique isolado, vai lá para ser sal, para ser instrumento, para influenciá-los. Jesus estava no meio dos pecadores, mas ele não era influenciado por eles. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ele comia com eles, bebia com eles, e no final todo mundo estava seguindo ele. Está entendendo o que eu estou dizendo? Olha a capacidade do Senhor. Ele ia no meio deles, pregava para eles e fazia deles seguidores do Senhor Jesus. Deus está também e colocou você lá onde você está, para você comer com eles, beber com eles, mas não fica bêbado. Beber não é pecado, pecado é embriagar. Fala para o seu vizinho: beber não é pecado, pecado é embriagar. Mas talvez na sua cabeça beber é pecado, então não beba. Fala para o seu vizinho: se você acha que é pecado, para de pecar. Mas não condena quem bebe e não fica embriagado. Qual que é a nossa tendência? Honestamente, todo mundo que bebe pinga cerveja, para onde ele vai direitinho depois que ele morre? Para o quinto dos infernos. É ou não é? Você manda para o lugar mais profundo, o quinto dos infernos. Se fosse pelo menos no primeiro, você manda manda ele mais fundo ainda. Misericórdia. Deixa eu dizer algo. Jesus veio para salvar esse povo. Você que está aqui talvez era bebia todas. É ou não é? Ele não te alcançou? Ele vai alcançar o seu amigo também que está lá e não consegue ficar livre. Ele é escravo, agora você não é mais, você é livre. Você é chamado para ir lá e tirar ele da escravidão. Deus nos chamou para libertar os homens das garras do diabo e do mundo. Nós agora somos livres, cheios do Espírito, cheios da unção, cheios da vida de Deus. Vamos deixar a vida de Deus fluir, vamos fazer como Jesus, vamos estar no meio deles e incendiá-los com a vida de Deus, a tal ponto deles quererem também servir esse Deus maravilhoso que é o nosso Senhor Jesus. Ele é maravilhoso. Uou! Ele te chamou para isso. Deixa Ele te usar. Não tenha medo. Amém? Mas repito, não fique bêbado perto deles, senão você não vai conseguir ganhar eles. Está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Seja como Jesus. Estou no meio deles, mas não sou influenciado por eles. A minha vida, a vida que está em mim é tão poderosa que vai contaminá-los de forma positiva, incendiá-los. Amém? Eles vão ser contaminados com a vida de Deus que está em você. E por último, o sacerdote é enviado no meio desse povo, verso 28, para ensinar a servir a Deus. Repita assim comigo: eu sou sacerdote, eu tenho a autoridade de Deus para expulsar demônios, para estar no meio dos pecadores, influenciar eles, e eu sou chamado para ensiná-los a adorar, a servir esse Deus
maravilhoso. Fique de pé onde você está. Você é chamado para isso, para ensinar o povo que está lá fora, que não sabe servir a Deus, que não conhece a Deus. Você já conhece, você já tem experiência com Ele. Você é chamado para ensiná-los a fazer como você faz hoje, a servir o Senhor, a ser um ofertante, a ser um líder de célula, a amar a palavra de Deus. Você é chamado para isso. Deus te escolheu para isso. Então exerça a função de sacerdote de Deus. Fala para o seu vizinho: você é sacerdote. Aleluia. Eu quero fazer um apelo aqui hoje. Não tenha vergonha. Você que quer exercer sua função de sacerdote, de profeta nessa geração, vem aqui à frente. Nós vamos estar orando por você agora. Pode vir, pode vir. Seja com criança, seja com juvenis, seja com jovens, seja com adultos. Deus te chamou, Ele te chamou, Ele te separou. Você é eleito de Deus. Você foi chamado para ser propriedade exclusiva de Deus nessa geração, para ministrar a salvação, a graça de Deus, a boa notícia, o evangelho da salvação. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração agora. Comece a orar, fala: Deus, eis-me aqui, usa-me como instrumento. Eu quero pedir os líderes e discipuladores para estar orando por esses irmãos, porque o Senhor está selando eles nesta noite, para levantá-los como líderes fortes, frutíferos na casa de Deus. Oh Espírito de Deus, vem Espírito, incendeia esses corações. Oh Espírito Santo de Deus, venha renovar, renova o encargo, renova a paixão, renova. Uou! Vem! Espírito Santo, deixa queimar, o Espírito Santo está te separando para ser instrumento de Deus nessa geração. Uou! Vem Espírito Santo, levanta este homem, levanta essa mulher para ser instrumento